O episódio começa com Gabriela repreendendo Saulo por ter sido ríspido com o apóstolo Pedro. Ela afirma que ele não precisava agir daquela forma. Saulo, visivelmente exaltado, rebate dizendo que Pedro não passa de um farsante e que sequer deveria ser chamado de apóstolo. E como se não bastasse, ele ainda teve a audácia de questionar o noivado deles. Meu amor, aquele homem é apenas um pescador tentando se passar por mestre, diz Saulo. Me espanta você, tão inteligente, se deixar enganar por esses enganadores. Gabriela, decepcionada, pergunta se ele está a chamando de boba e diz que ele sequer se permitiu conhecer o verdadeiro caminho. Saulo responde: que caminho, Gabriela? Eu já sei o caminho. Deus é o único e verdadeiro caminho. Por favor, não fale blasfêmias. Mas Gabriela insiste que não está blasfemando. Ela revela que viu Jesus com os próprios olhos, primeiro crucificado, e depois vivo entre os discípulos. Saulo, impaciente, encerra a conversa, culpando as companhias dela por essas ideias. Enquanto isso, Pedro alerta seus amigos. Agora precisam estar ainda mais atentos, pois Saulo, um fariseu, está perturbado com a conversão da própria noiva. Ele os encoraja a seguir os passos de Cristo e lembra do quanto o Senhor suportou em silêncio. Pedro também reconhece que Estevão saberia como argumentar com Saulo, mas adverte que não se deve insistir com quem não está disposto a ouvir. Nesse momento, ouvimos Lucas narrando, e a palavra de Deus se espalhava com força, e em Jerusalém, o número de discípulos crescia rapidamente. Inclusive muitos sacerdotes passaram a crer, mas os maiores desafios vinham dos líderes principais. Em outra cena, Caifás pergunta a Saulo sobre Tarso e sobre o desempenho de Jonatas por lá. Jonatas se antecipa e diz que Caifás deveria perguntar diretamente a ele. Caifás responde que não acredita na sinceridade de Jonatas, ao contrário de Saulo, que ele considera incapaz de mentir. Jonatas, ofendido, se afasta. Caifás então revela a Saulo que já sabe o que aconteceu na noite anterior. A maneira como ele reagiu e confrontou todos foi relatada. Ele afirma que a situação é mais grave do que pensava, pois até mesmo a noiva de Saulo está envolvida com essa nova fé. Por isso, é preciso agir rapidamente antes que seja tarde. Caifás revela que já conseguiu a maioria dos votos para colocar Saulo entre os oficiais do Sinédrio e diz que ele é o homem ideal para acabar com essa seita. Em outro momento, Gabriela confessa ao pai que Saulo confrontou o apóstolo Pedro. Gamaliel tenta adverti-la, mas é interrompido pela filha, que reafirma sua fé e lembra o quanto aquele encontro com Jesus transformou sua vida. O Senhor viu como eu mudei, não viu? Gamaliel confirma que notou a mudança, mas se preocupa. Ele teme que ela seja perseguida caso descubram sua ligação com os discípulos. Gabriela então pergunta ao pai o que ela deve fazer caso Saulo se volte contra sua fé. Gamaliel diz que acredita na sinceridade de Saulo e que ele a ama, por isso não se colocaria contra ela. Mas Gabriela é firme, se ele não aceitar a fé dela, não poderão se casar. Nataniel observa Saulo com Caifás e expressa seu desgosto. Jamais imaginou que ele se alinhasse ao sumo sacerdote. Saulo, por sua vez, tenta confrontar Gamaliel sobre as atitudes de Gabriela. Mas Gamaliel já sabe de tudo, ela tem se encontrado com os discípulos à noite. E sim, eu sei, é o momento mais seguro para ela. Saulo questiona como o mestre pôde permitir isso. Gamaliel responde: meu filho, quem não é contra nós é por nós. Você sabe que não se deve julgar sem antes conhecer. Nesse instante, Nataniel surge e avisa que está havendo um tumulto próximo ao templo. Os três correm até lá. No local, um paralítico que havia pedido pão a Saulo na noite anterior, agora anda livremente. Um milagre aconteceu. Ele agradece a Estevão, que logo é acusado por um homem da multidão de ter pago para simular aquilo. Estevão o ignora e diz: agradeça ao Senhor Jesus. Foi em nome dele que você foi curado. Pedro tira Estevão dali, mas Saulo aborda o ex-paralítico exigindo saber quanto ele recebeu para fingir tudo aquilo. O homem reafirma que está curado e sai do local. Pedro adverte Estevão que ele precisa ser mais discreto. Estevão explica que estava apenas cumprindo uma tarefa quando viu aquele homem sofrendo e não resistiu. Enquanto isso, Caifás diz a Gamaliel que soube que sua filha também é discípula dessa seita, e que Gamaliel está apoiando isso. Ele acusa o mestre de estar se tornando o porta-voz deles. Gamaliel responde com firmeza: se esses homens seguem outros homens, tudo o que fizerem cairá por terra. Mas se seguem a Deus, quem se opuser a eles estará se opondo ao próprio Deus. Neste momento, Estevão é preso. Caifás declara que agora tem testemunhas para condená-lo, culpando-o por insistir em pecar contra Deus. Jonatas e outros dizem que Estevão blasfemou contra Deus e Moisés. Gamaliel os acusa de suborno e não aceita participar daquela farsa.
No tribunal, Matias acusa Estevão de blasfemar contra o templo e a lei. Outro homem diz que ouviu Estevão afirmar que Jesus destruiria aquele lugar e mudaria as tradições de Moisés. Estevão se defende dizendo que tudo aquilo é mentira. Mas mesmo assim, os homens continuam o acusando. Gamaliel se levanta e declara: não faço parte disso. Se continuarem com isso, será sem meu apoio e sem meu consentimento. Isso que está acontecendo neste templo é um grande pecado e Deus não deixará impune. Ao sair, ele se dirige a Saulo: busque a verdade, meu filho. Não se engane com a mentira só porque foi isso que você aprendeu a vida inteira. Caifás tenta convencer Saulo de que até Gamaliel foi manipulado por essa seita, e diz que se não agirem, toda Israel será tomada por ela. Ele oferece apoio total a Saulo, caso aceite a missão de acabar com o movimento. Saulo hesita, mas acaba aceitando. Será uma honra para mim cumprir essa missão, diz. Todos o aplaudem, exceto Jonatas. Caifás então celebra: agora temos o enviado do Altíssimo. Enquanto isso, Lucas relata que o sumo sacerdote perguntou a Estevão se ele confirmava as acusações. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão não se defendeu. Ele disse que Deus queria falar, mesmo que eles não tivessem ouvidos para ouvir. Ele relembra toda a história do povo de Israel, desde Abraão até aquele momento, mas percebe que não seria ouvido. Então, muda sua abordagem. Estevão acusa Caifás e os líderes de resistirem ao Espírito Santo, assim como seus antepassados fizeram ao perseguir e matar os profetas. Ele afirma que eles traíram e mataram o justo Jesus, e que nem mesmo conseguem guardar a lei. Caifás acusa Estevão de se condenar pelas próprias palavras. Você se parece com aquele nazareno crucificado, diz. Era exatamente assim que ele falava. Ele então entrega a Saulo a responsabilidade de decidir o destino de Estevão. Estevão olha para o céu sereno e sorri. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Alguns tampam os ouvidos, outros gritam, chamando-o de blasfemo. Estevão é arrastado e jogado ao chão. Saulo se aproxima e diz que ele ainda pode pedir perdão e se retratar, pois a multidão está prestes a apedrejá-lo. Estevão, com doçura, responde que não guarda rancor nem de Saulo, e pede que ele não se culpe por isso. Enquanto Gabriela assiste tudo arrasada, Caifás grita: a autoridade é sua, Saulo. E ele, em silêncio, se afasta. As pedras começam a ser lançadas. Estevão, muito ferido, clama: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lucas encerra: Estevão foi o primeiro de nós a morrer por Jesus. E o que Saulo ainda não sabia é que ali, ele já começava a servir ao Senhor. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo o que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!